Bom dia, companheiros, amigos queridos. É com uma grande alegria que saudamos a todos nesse mês tão especial, o mês de dezembro, que nos envolve nesse aroma, nessa temperatura em que nos proporciona mais disposição para entendimentos e atitudes no bem. É um mês especial. A espiritualidade toda, se prepara para melhor celebrar o nascimento de Jesus dentro de nossos corações. E assim desejamos a todos e às vossas famílias que esse momento de leitura e de reflexões seja amparado pelo mais alto e que possa, dentro de cada um de nós, fazer refletir uma parte ou várias partes que nos importam acordar para o melhor crescimento. Hoje, o nosso estudo do livro Vinha de Luz, trazido pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, é o estudo da mensagem número 144, que tem como título Em Meio de Lobos. Emmanuel nos traz aqui, do Evangelho de Lucas, o versículo 3 do capítulo 10, onde Jesus disse: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se aos cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para o serviço de tal envergadura, desdobrando em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: Ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ação beneméritas a instituir. O mundo é o campo, onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade, através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É uma lição que devemos
meditar, refletir com o nosso intelecto, mas principalmente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Quando escutamos, a exortação, quando Jesus nos fala, que vá, Ele nos orientou, vai, eu vos mando, Ele dá uma ordem, Ele manda. Você vê que aqui Ele não fala que eu solicito, não, Ele manda. É uma ordem. Como o cordeiro ao meio dos lobos. E a gente fica imaginando aquele cordeirinho, fraquinho, vacilante, ali todo estremecido, tremilente, e aqueles lobos vorazes olhando para ele, não é o que a gente imagina? Vamos pensar aqui. Ele se reportava a cordeiros fortes. Não é a qualquer cordeiro. Todos nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Mas ele fala aqui a cordeiros fortes que conseguissem respirar num plano superior ao que os lobos vorazes se encontram. Que aquilo não vai atingir a eles. São aqueles cordeiros, que são os embaixadores. Quando ele fala aqui, cordeiros embaixadores, em nome de Jesus, que estão respirando em outra esfera espiritual, que não vão entrar na contenda do mal com o mal, que vão conseguir entender o que significa, quando Jesus falou, dai a outra face. Difícil, é outra faixa espiritual. Então, a ovelha, nesse sentido aqui, o sentido figurado que a gente sempre lembra dela, esse sentido figurado é da mansidão, é da pacificação, é da humildade. Por isso que a gente fala que é um cordeiro. E o lobo? Qual o sentido figurado do lobo? Os maus de coração, os que ficam com aquele dente ali espreitando o momento de atacar. Então ele fala aqui, ele queria sim, nas suas ovelhas, a mansidão. A gente vai lembrar das pombas, Prudente como as pombas. Ele também em um momento falou, utilizando a pomba e a serpente. Aqui ele utiliza o cordeiro e o lobo. Então ele fala aqui por quê? Porque ele precisava dessa qualidade, É preciso que o forte tenha essa qualidade, mas também para um serviço de envergadura como esse, de estar junto aos lobos, é uma batalha espiritual. Aquele que já tem a ternura, a humildade, a pacificação interna, a bondade, a prudência, mas tem que ter um valor de resistência, senão não suportaria. Vocês imaginem uma pessoa que tem desenvolvida muita emoção, muita bondade, muita meiguice, muita humildade, muita sensibilidade. Às vezes é uma sensibilidade até excessiva, que ela não suporta, ela não tem resistência quando o outro se aproxima. Então, junto a essas qualidades necessárias, é imprescindível ter resistência, a ter esse valor. O valor da resistência, o valor da fé, da confiança, da robustez da alma. Senão, é uma sensibilidade que mais parece um desequilíbrio, porque está faltando a virtude da resistência, da firmeza, da bravura da alma, no sentido de amplitude, não a bravura de falar alto, daquele que a gente fala ali que é mais um fanfarrão da história. Não, é outra bravura, a bravura da coragem da fé. Porque a coragem é um espectro que a gente, lá no seu início, é uma covardia, quase pessoas que não têm coragem nenhuma, e outros que não têm noção de limite, que chamamos de quê? De imprevidente.
né, daquele que coloca-se em perigo e coloca todo mundo em perigo também. Precisa que essa virtude seja equilibrada, dessa coragem, dessa força interior. Então ele fala aqui, ele vai enviar, eu envio, né? Eis que vos manda, ele envia para o centro de conflito, que é um conflito, a gente vai lembrar aqui que ele falou em verdadeiras batalhas espirituais, não enviando os seus embaixadores para a morte, não, nada disso, e sim ao serviço, onde eles pudessem ali semear entre aquelas criaturas desordeiras, mais criaturas ainda infelizes, em escuridão espiritual, são que ele coloca aqui, né, como lobos famintos, os dons espirituais. Como é que vai semear naquele meio? Com a autoridade moral. A autoridade moral, a exemplificação no bem incessante, cala o outro. É uma presença irresistível. Irresistível. Aquele que tem autoridade moral sabe que o caminho mais curto é o caminho do coração. A mente dele observa aquele outro que ainda está na escuridão e busca, através do sentimento, da exemplificação, porque ele pode falar, olha só, eu falo sim porque eu faço, porque eu já sei fazer. E ele vai ensinar o outro a encontrar a luz junto do aprisco de Jesus. Ele tem a sua autoridade moral. Por isso ele não é medroso, por isso ele não vai sucumbir pelaquela energia do outro, porque ele está elevado. E ele vai em nome de Jesus. Ele não vai no próprio nome dele. Além de tudo, ele chega em nome do Cristo. Faço conforme Jesus ensinou. Então, a gente vai lembrar aqui, né, daquele que expõe, ele se expõe. Para ele se expor, ele tem que ter firmeza. Ah, mas eu desisti porque eu levei uma cutucada. Ué, vamos levar a cutucada, na vida não é assim? As cutucadas daquele que expõe, se expõe, vai levar a cutucada. Mas aquele que já está se expondo em nome de Jesus, porque confia em seu mestre. Então, muitos, né, acreditam que estão sendo colaboradores de Jesus só porque ficam, ó Senhor, mas na hora não vai. Sente a ordem do Cristo para ir no nome dele, dizendo, eu conheço a vossa fraqueza, eu sei das vossas dificuldades, mas vai em meu nome, que eu vou, né, lhe doar, vou amplificar, vou potencializar dentro de você aquelas características, aquelas qualidades da alma que ainda não estão completamente desenvolvidas, mas que você tem dentro, como a gente pode dizer, né, um estágio ainda que precisa ser desenvolvido. Temos impotência, são latentes. Todos nós temos essas qualidades, mas não desenvolvidas. Então Jesus vai falar, eu conheço essa tua dificuldade, pode ir que eu vou suprir todas essas tuas necessidades, porque estamos em nome dele. E aonde? No mundo, porque o mundo é o campo do Senhor. Ele não vai vir pessoalmente, mas ele nos envia, né, para ir ao lobo. E por que ir ao lobo? Porque esperar seria muito perigoso. Por isso que aqueles que trabalham no mundo em nome de Jesus têm que ir a eles, levando a palavra, levando o sentimento, verdade, não com enfrentamento de que tenho a força, não, nós não temos nada, nós temos é Jesus. É quando você vai com um sentimento realmente verdadeiro, de humildade, mostrando ao outro a possibilidade de luz, de paz e respeitando a decisão do outro. Em todos os momentos observamos esses embaixadores do Cristo com muita humildade, não com sentimento de afronta, de orgulho, de medindo forças, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A autoridade moral não necessita de nenhuma força física.
Então a gente vai ver como, quando nós buscamos essa força moral junto com Cristo, nos envolvemos por esses fluidos capazes de fazer com que o outro ouça, compreenda e seja mais acessível. Então, ele fala aqui, olha, resistência construtiva contra o mal. Porque tem muita pessoa que vai para perto do mal, daqui a pouco está igual a ela, porque não tem autoridade moral, porque ainda é um espírito fraco, sem resistência. Vai se juntar àquele que tem um mau vício e vai daqui a pouco estar fazendo igual. De vez de trazer aquele que tem um mau vício para o lado do bem, da sanidade mental e espiritual, quando se vê, está igual ou pior ao outro que ele foi ajudar. É um cego ajudando o outro, caindo os dois no mesmo buraco. Por isso a necessidade de saber e de se observar a força em determinados trabalhos. Né? Então, o apelo de Jesus ainda continua nos tirando, né, daquela inércia, daquela paralisia. Precisamos nos encontrar no trabalho. Não o que ele fala aqui, não na direção de fera contra fera, do lobo contra o lobo. Não, na posição de cordeiros embaixadores. E somos doadores da vida eterna. Lembramos aqui de uma passagem, né, do Evangelho, capítulo 20, em que o item 4 fala da missão dos espíritas. É uma mensagem do espírito Erasto, que ele fala aqui, olha, ele fala: ide, vós vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que serão colocados em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilha de lobos. Eu coloquei aqui, ó. Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Então Jesus é o nosso bom pastor, em que nós confiamos. E depois, em um momento, ele continua: marcha, pois, para a frente, falange gloriosa de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. É uma mensagem linda que deveria ser lida na íntegra por toda essa mensagem do Espírito Erasto. E assim observamos, né, a questão das armadilhas que serão colocadas. Mas somente os lobos caem em armadilha dos lobos. Nunca esqueçamos disso. Quando confiamos em Jesus, certamente nunca nos esqueceremos que Ele, o bom pastor, estará sempre cuidando de cada um de nós, em nossa marcha, em nossos trabalhos, confiando cada vez mais serviços que nos pedem a prudência, a bondade e a mansuetude, mas a resistência e a coragem da fé sempre, para que não vacilemos diante de outros. Muita paz, meus queridos, muita paz em vossos corações, que Jesus, a sua mensagem, seja sempre o objetivo das nossas vidas. Graças a Deus.